Querido amigo, hoje temos como propósito estudarmos os 32 versículos do capítulo 10 do livro de Provérbios. Provérbios 10, 1 a 32. Como nós vimos no programa passado, a personificação da sabedoria é o próprio Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus Cristo pré-encarnado. E Ele também nos convida para participarmos com Ele daquilo que Ele tem de melhor para nos oferecer. O Senhor Jesus Cristo pré-encarnado, isto é, manifestado antes da sua encarnação, conforme nos relatam os evangelhos, tendo Ele nascido de Maria, sob a lei, no devido tempo, conforme a vontade de Deus, é o Senhor Jesus pré-encarnado, a sabedoria divina, que nos convida para termos, então, sabedoria para sabermos conduzir as nossas vidas. Nessa manifestação pré-encarnada, como a sabedoria divina, o Senhor Jesus nos convida para termos o temor de Deus como princípio para as nossas vidas. E ainda no verso 10 do capítulo 9, em palavras textuais, ele nos declara: o conhecimento do santo é a prudência. Essa denominação, o santo, só ocorre 2 vezes no livro de Provérbios. Aqui, no capítulo 9, versículo 10, e em 30, versículo 3. Agora, essa referência indica e reforça a ideia de que temer a Deus ou conhecer o santo implicam em conhecer a Deus como pessoa, conforme Paulo nos diz lá em Filipenses 3:10. Isso é, conhecê-lo experimentalmente. Ora, se esse é o convite do nosso Senhor, sábios seremos se aceitarmos esse convite e quisermos conhecer a Deus. Você deve se lembrar também de uma palavra que está lá em João 17:3. A vida eterna é esta: conhecer a Deus e ao seu Filho a quem o Senhor enviou. Querido amigo, o meu convite, logo no início desse programa, é que você, então, receba o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Que você tenha contato experimental, vivencial, com a sabedoria divina, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, para que você possa ter uma vida realmente feliz. E a partir desse capítulo 10, 10:1, até o capítulo 22, versículo 16, iniciamos uma nova etapa dentro do livro de Provérbios. É interessante que você vai encontrar nas diversas versões bíblicas a informação de que esses provérbios que constam nesses capítulos são de autoria de Salomão. Isso é, se ressalta que esses provérbios são só de Salomão. São colocações práticas e pertinentes à vida equilibrada e sensata que devemos desenvolver para levarmos uma vida boa, saudável e feliz. Se nós levarmos em conta essas instruções, com certeza nós estaremos desfrutando de tudo aquilo que a sabedoria nos proporciona. Os provérbios registrados, então, a partir de 22:17 até 24:22, podem também ser de Salomão. Mas como nós não temos certeza, como a Bíblia mesmo não dá essa colocação, não faz essa colocação, temos que considerar o que as próprias versões bíblicas nos apontam com segurança. Mas, olhando agora para o capítulo 10, nos 32 versículos do livro de Provérbios, capítulo 10, nós encontramos esse título. Em resumo, o título é esse: As descrições contrastantes. As descrições contrastantes. Logicamente, você deve estar percebendo já pelo título que nós vamos traçar também alguns contrastes. Na verdade, nós só vamos perceber os contrastes que o próprio autor de Provérbios já tinha colocado aqui. Nós apenas estamos dando uma pequena estrutura no texto para facilitar o seu estudo. Uma das maneiras mais claras de se ensinar
Quando nós colocamos uma posição diante da outra, nós percebemos que fica mais fácil para o aluno, para o aprendiz, perceber a distinção entre duas opções. Quando colocamos uma interpretação diante da outra, ou quando colocamos uma prática diante da outra, podemos ver com mais clareza a diferença entre as duas posições e assim optarmos, escolhermos por uma delas. Esse é um dos métodos do sábio escritor sagrado. Para quê? Para que possamos definir, para que possamos escolher qual o caminho a seguir. Então, através dos contrastes, é possível nos posicionarmos e escolhermos o tipo de vida que devemos viver ou o tipo de vida que queremos viver para agradar a Deus. Por isso, no texto do capítulo 10 de Provérbios, que é composto por 32 versos, podemos em síntese dizer e podemos entender que esse é o seu desafio para nós. Veja bem, somente quando atentarmos para os contrastes entre o justo e o ímpio, podemos definir como caminhar com segurança em nossas vidas. Eu repito, somente quando atentarmos para os contrastes entre o justo e o ímpio, podemos definir como caminhar com segurança em nossas vidas. Nesse texto, nós vamos encontrar 5 descrições contrastantes entre os justos e os ímpios, entre os sábios e os insensatos. O primeiro contraste é percebido na relação que cada um tem com o Senhor. Versículos 1 a 7. Eu leio o texto para você. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza da sua mãe. Aquilo que se consegue com desonestidade não serve para nada, mas a honestidade livra da morte. O Senhor, Deus, não deixa que os bons passem fome, mas impede os maus de conseguirem o que tanto querem. O preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho, esse enriquece. Quem tem juízo, colhe no tempo certo, mas quem dorme na época da colheita, esse passa vergonha. Os bons são abençoados. As palavras dos maus escondem a sua violência. Os bons serão lembrados com uma bênção, porém os maus logo serão esquecidos. Muito bem, resumindo esses versículos, nós temos dado então esse primeiro contraste. O primeiro contraste é percebido na relação que cada um tem com o Senhor. Veja bem, nos versículos 1 a 3, temos uma descrição de um ambiente do lar. Os filhos bons, bem educados, os que receberam com gratidão o ensino dos seus pais, são motivo de alegria para os próprios pais. Querido amigo, se os jovens ouvissem e praticassem essas instruções, certamente teríamos um outro tipo de sociedade. O que vemos hoje é uma grande parte dos jovens querendo se emanciparem, querendo viver sozinhos e independentes. Muitos jovens querem viver a vida sem darem atenção para o conselho dos pais. Devemos, entretanto, registrar que nos últimos anos várias reportagens, vários artigos têm mostrado que os jovens muitas vezes preferem ficar na casa dos pais até em idade mais avançada. Mas ficam ali só usufruindo de tudo o que uma família lhes proporciona. Querem a comunidade de uma vida em família, mas querem dirigir sozinhos as suas próprias vidas, sem qualquer interferência dos pais. Na verdade, estão errados, porque o conselho dos pais sempre é útil para que a sua vida vá bem. Os versos seguintes ainda mostram os filhos, mas em outras situações. Mostram as responsabilidades deles, por exemplo, em trabalharem. O versículo 5 é claro em dizer que o filho que não trabalha, que faz corpo mole, ele envergonha os seus pais. Na época em que ele deveria ser produtivo, recompensando o trabalho e esforço dos seus pais, se ele for indulgente consigo mesmo, se ele for preguiçoso, ele provocará vergonha
para os pais e para toda a sua família. Esse filho, no verso 7, é considerado como um perverso, que cai em podridão, que se empobrece e cuja memória sempre trará desgosto aos que conviveram com ele. Por outro lado, aquele filho que é trabalhador, que é honesto, esse sempre vai ser um motivo de boas lembranças quando ele se afastar, ou quando ele for embora, ou quando até ele morrer. Será sempre lembrado como alguém sério, responsável, alguém que trabalhou para o próprio bem da sua família. Muito bem, agora nos versículos 8 a 13, nós encontramos um segundo contraste, e nos versículos 8 a 13, nós encontramos o contraste percebido na aceitação dos mandamentos do Senhor. Veja bem o que diz esse texto da palavra de Deus, versículos 8 a 13. Quem tem juízo, aceita os bons conselhos. Quem não tem cuidado com o que diz, acaba na desgraça. A pessoa honesta anda em paz e segurança, mas a pessoa desonesta será desmascarada. Versículo 10, quem esconde a verdade causa problemas, mas quem critica com franqueza trabalha pela paz. As palavras dos bons são uma fonte de vida, mas as palavras dos maus, elas escondem a sua violência. O ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas. E versículo 13, a pessoa sábia diz palavras de sabedoria, mas aquela que não tem juízo precisa ser castigada. Novamente, mais um grupo de provérbios que vão sendo contrastantes. Vão contrastando uma vida ímpia e uma vida justa. Então, nesse segundo grupo, o segundo contraste é percebido na aceitação dos mandamentos do Senhor. Veja bem o que nós podemos entender desse texto da palavra de Deus. Nos versículos 8 a 13, o insensato de lábios vem a arruinar-se. Prosseguindo a descrição da maldade do ímpio, o texto diz que da boca do justo produz vida, é manancial de vida, é fonte de vida. Na verdade, a síntese desses versículos é a seguinte: o justo é uma fonte de inspiração, é uma fonte de motivação para a vida, é uma fonte de sabedoria. São as palavras dos justos. Por quê? Porque eles ouviram os mandamentos do Senhor. Eles deram atenção aos mandamentos do Senhor. Enquanto isso, os ímpios são fonte de morte. É uma palavra dura, mas é exatamente isso. Os ímpios provocam brigas. Os ímpios falam coisas que merecem ser castigadas. Enquanto os homens justos, as mulheres justas, são fonte de inspiração, inspiram os desanimados, os abatidos, os fracos. São palavras de estímulo porque estão plenos da palavra de Deus e aí então podem passar essa palavra para outras pessoas. Essas palavras dessas pessoas são valorosas. Portanto, querido amigo, aquele que ouve e dá atenção aos mandamentos do Senhor, nesse contraste, ele é percebido diante daquele que não leva a sério a palavra de Deus e, portanto, não tem nenhum conteúdo para transmitir para outras pessoas. Você tem transmitido a boa palavra de Deus para aqueles que convivem com você? O terceiro contraste é percebido no que cada um entesoura para a sua própria vida. Versículos 14 e 19, eu passo a ler para você.
Os sábios guardam todo o conhecimento que podem, mas o tolo, quando fala, logo traz desgraça. A riqueza protege os ricos e a pobreza destrói os pobres. O trabalho dos bons produz vida, mas o resultado do pecado é somente mais pecado. Aquele que aceita ser repreendido anda no caminho da vida, mas quem não aceita a repreensão cai no erro. Versículo 18. Com as suas palavras, o mentiroso esconde o quê? Esconde o seu ódio. Quem espalha mexericos não tem juízo. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, então controle a sua língua. O que nós temos aqui é que, veja bem, há um contraste em percebermos o que nós valorizamos para a nossa vida. O que cada um entesoura para a sua vida. E isso tem a ver muito com aquilo que você traz de dentro de você. O Senhor Jesus tinha já dito uma vez que o que entra pela boca não é o que contamina o homem, mas é o que sai da boca é que contamina o homem. Por quê? Porque o que sai da nossa boca são as palavras. As palavras são reflexo do quê? Do nosso pensamento, da nossa maneira de viver, da nossa cosmovisão. O que vem a ser essa palavrinha cosmovisão, tanto usada recentemente? Cosmovisão é a maneira pela qual você vê a vida. Quando nós expressamos nas nossas falas a nossa maneira de viver, nós estamos expressando a nossa cosmovisão da vida. Isto é, quanto mais nós entesouramos a palavra de Deus para a nossa vida, quanto mais nós retemos a palavra de Deus como um tesouro para as nossas vidas, mais temos a oferecer para as pessoas. Quanto menos palavra, mais a antiga natureza se propaga. A antiga natureza é conhecida. E a antiga natureza, querido amigo, você que é cristão, você sabe muito bem. A antiga natureza quer o quê? Distanciamento de Deus. O ser humano está em desarmonia com Deus. Somente com a presença da verdadeira sabedoria, isto é, do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, é que nós conseguimos, então, preencher de sabedoria nossas vidas para sermos uma bênção na vida de outras pessoas. Nos versos 20 a 27, o quarto contraste é percebido naquilo que alegra o coração de cada um. Escute bem essas palavras. As palavras dos bons são como a prata pura. As ideias dos maus não têm valor. As palavras dos bons fazem bem a muita gente, mas a falta de juízo leva à morte. A bênção do Senhor traz prosperidade, e nenhum esforço pode substituí-la. Para o malvado, fazer o mal é divertimento, mas a pessoa sensata encontra prazer, sabe aonde? Na sabedoria. Interessante isso. Versículo 24. Quando o mal tem medo de alguma coisa, é isso mesmo que lhe acontece. Mas a pessoa direita consegue aquilo que ela deseja. Vem a tempestade e acaba com os maus, porém os honestos continuam sempre firmes. Nunca mande um preguiçoso fazer alguma coisa. Ele será tão irritante como vinagre nos dentes ou como fumaça nos olhos. Quem teme o Senhor tem uma vida longa, porém os maus morrem antes do tempo. Querido amigo, vamos refletir um pouquinho, principalmente sobre os versículos 25 a 27. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso, mas o justo tem perpétuo fundamento. Interessante. No livro do Gênesis, nós temos um exemplo dessa verdade. Porque nós vemos no exemplo de Caim, o perverso que passou como uma tempestade.
Mas nós temos o exemplo de Abel, o justo, que permaneceu. E o autor de Hebreus ainda diz que Abel, mesmo depois de morto, ainda falava. Será que quando você partir, o seu exemplo vai falar ainda? O quinto contraste é percebido nas expectativas de vida de cada um. Nos versos 28 a 32, nós temos exatamente essa ênfase. Qual é a expectativa de vida que você tem? A esperança dos justos é a alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. O justo espera o céu, espera o paraíso de amor, onde está Cristo, onde está Deus. E o perverso? O que é que espera o perverso? O perverso espera exatamente o contrário, aquele momento terrível, quando ele será condenado. A esperança do justo é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. No verso 29, nós lemos o seguinte: o caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros, mas é ruína para aqueles que praticam a iniquidade. Querido amigo, a minha motivação em proclamar essas verdades de Provérbios para você é que você escolha o caminho dos justos, que você faça uma escolha sábia e que você tenha como expectativa o reino de Deus, o céu, para passar a eternidade com o Senhor. Que o Senhor te abençoe, que você tome a melhor decisão da sua vida. Um grande abraço e até o próximo programa.